Olá, sejam bem-vindos ao Conversas Maternas, o nosso podcast para falar sobre maternidade, sobre desenvolvimento infantil e tantos outros assuntos essenciais que permeiam o universo das infâncias, não é mesmo? Hoje, gente, o episódio está muito especial e se eu fosse você, eu ficava aqui até o final, não dá pausa, não dá nada, vai até o fim, porque essa mulher que está aqui comigo hoje é incrível, incrível mesmo, tem uma história linda para contar, Aline Prado. Muito bem-vinda! Muito obrigada, Giovana. Prazer imenso estar aqui com você e com cada um de vocês também. Obrigada. Prazer é todo meu. A gente vai falar sobre o que hoje? Loucuras da maternidade, cansaço, superação e amor incondicional. Adorei o loucuras da maternidade. Que é bem isso mesmo, Nossa! Né? Mas é daqui a pouquinho. Se você tá chegando agora, já sabe, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha com outras mães, com outras famílias que você sabe, que você acha que vai se beneficiar desses conteúdos aqui, tá bom? Tem uma playlist inteirinha da primeira temporada para você saborear. Tem também a nossa segunda temporada que já está no ar. E hoje fica aqui com a gente para acompanhar esse papo gostoso com a Aline Prado, que é a minha entrevistada de hoje. E olha, quando você falou loucuras, eu já imaginei tantas coisas, porque assim, eu acompanho sua carreira, né? Mas pra gente conversar hoje, eu estudei um pouco você. Nem gosto de estudar muito, viu? Porque eu gosto muito dessa troca. Dessa troca orgânica. Dessa conversa que acontece, sabe? De coisas que a gente não tava esperando, nem planejando. Mas quando você falou loucuras, eu pensei... eu nunca pensei em maternidade, nunca associei maternidade com a palavra loucura. Não? Mas é quase isso, né? É totalmente, meu anjo. Eu associo a cansaço, a falta de tempo. Cara, mas pensa só na bomba hormonal que a gente vive. Então, assim, desde quando a gente... Primeiro, no nosso ciclo menstrual, a gente é cíclica, né? Então, a gente já é uma bomba hormonal ambulante. Então, quando a gente tem a gestação, nossa, tudo altera. No pós-gestacional, idem. E aí depois no pós-pós, que você tem tudo, nunca mais a gente volta ao normal. Eu acho que nunca acontece. É sempre um pós-pós, né? Porque vem fases, né? Do filho, ali primeiros cuidados, depois o filho pequeno, desenvolvimento, adaptação escolar. São tantas fases que eu acho que é sempre um pós. Eu tô na fase agora que não é nem pós, é pré-adolescência. Aí é a bomba hormonal dele entrando na adolescência e a minha bomba hormonal da perimenopausa. Amor, você não tá entendendo? Tamo junta. O meu tá na pré-adolescência da infância. Tá com 6, né? 6 anos a pré-adolescência da infância. Real, é muita fase. Você sempre quis ser mãe? Não, nunca. Sério? Nunca sonhei, muito pelo contrário, eu sou uma alucinada, inclusive eu virei jornalista por causa de Machado de Assis, né? Machado de Assis me fez acreditar que eu poderia conseguir alguma coisa na vida. E aí, eu vivia falando uma frase dele, que ele falava pra Carolina: não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu vivia falando isso. Na faculdade, eu subia a mesa pra falar isso. E quando eu já tive o casamento anterior, que eu não queria. Primeiro que eu não queria nem casar. Eu queria ser correspondente de guerra. Eu queria viajar o mundo. Eu queria estar literalmente nisso. Virei correspondente de guerra literalmente porque virei repórter no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Repórter no Rio de Janeiro é correspondente de guerra potencializado. E aí quando eu conheço o Bruno, que é o meu marido e é o pai do meu filho, eu cai por terra tudo que eu falava. Porque eu me apaixono pelo Bruno. Eu queria casar, queria muito casar. E queria muito ter um filho dele. E aí pronto, casei, um casamento totalmente não convencional, né? Porque eu fui pedida em casamento no programa de TV que eu trabalhava. No programa da Fátima. No programa da Fátima, depois no encontro. Casou. Descobri que eu tava... Aí casei num bloco de carnaval, com um pastor evangélico, fazer meu casamento no bloco de carnaval, 16 mil pessoas no bloco, depois uma recepção pra 300, uma loucura. Televisionado. Tudo ao ultrassom, vivo. Descobri 4 dias antes do casamento que tava grávida. Minha primeira ultrassom. Eu descubro o sexo do meu filho ao vivo no programa. Quer dizer, pra uma pessoa que não queria nem casar, nem ter filho, passou por tudo isso, assim, aos olhos de todos ao vivo. Foi uma
Loucura. Mas e aí? Eu sou muito estudiosa, sempre fui. Acho que por isso que eu cheguei a lugares na minha vida por conta da educação e do estudo. E eu virei uma mãe muito estudiosa. Então, assim, durante a gestação, eu estudava tudo e profundamente. Eu participava de todas as rodas que você pode pensar, de conversa, de maternidade, de amamentação, de como ser mãe, de como ser pai. Ele levava o Bruno pra tudo, coitado. O Bruno, tadinho, gente. Ele casou com uma louca. Eu sei bem, eu tô me identificando com a história. Eduardo, que é advogado, meu marido também. Né? Ia pra cursos tudo. na maternidade. Todos os cursos. Como trocar a fralda do bebê, ele tava lá. Aula de dança, aula de dança de maternar. Então eu dançava grávida, depois quando eu tive bebê dançava. E eu queria muito ter parto humanizado. E consegui ter. Foi um parto humanizado, nossa, também cinematográfico, mas eu não tenho uma foto do meu parto. Mas foi filmado? Não foi nada. Não. Meu parto, tudo da minha vida foi filmado. Meu parto não foi filmado por quê? Parto humanizado. Então tava tudo marcado com a fotógrafa. Começo a ter o trabalho de parto de madrugada. E aí eu olho pro Bruno. Bruno, você vai querer que eu ligue pra fotógrafa? Eu falei, não quero ninguém. Não quero ninguém, só quero eu, você e minha mãe. Você entrou Entrei. na Partolândia, como dizem. Partolândia. E quis ficar ali na sua, Quis no seu ficar. momento Eu com a falei sua assim, família. eu vou sentir uma pressão de uma câmera e eu não quero sentir essa pressão da câmera. A única foto que eu tenho é do Bruno tentando tirar uma foto quando foi ele que tirou o Arthur de dentro de mim, né? Ah, é? Ele que cortou o cordão umbilical, tirou o Arthur de dentro de mim. Você tava ali ele com que uma botou no peito. parteira, Tinha doula. Eu fiz num hospital, porque como eu sou hipertensa, eu tinha que fazer num ambiente seguro. Então, eu fui pra banheira de massagem, aquela coisa de cromoterapia, música, aquela coisa toda, aquela modernidade toda. Mas eu tive igual uma indígena mesmo, de cócoras. Aí quando eu tava começando ali a coroar, eu de cócoras, eu fui pra mesa, mas aquela mesa inclinada. O Arthur nasceu igual o Superman, com o braço esticado. Ele tirou de mim, o Bruno, né? Fez o parto, tinha a doula também acompanhando. Aí ele cortou o cordão umbilical, foi fazer a limpeza do bebê e me deu o Arthur pra amamentar. E fez a selfie. Aí conseguiu fazer a selfie quando ele me deu pra amamentar. Então, assim, é uma selfie muito horrorosa, muito feia. Então, é o momento mais lindo da minha vida, porque a gente vira uma leoa de verdade, né? Quando a mulher vai parir, eu acho que parto humanizado, a gente tem que até rever esse conceito, que parto humanizado é quando o bebê nasce, né? Nasceu um ser humano. Independente da nasceu forma, um ser humano, né? É humanizado. Assim, quando não tem uma violência obstétrica, obviamente. Eu tive cesárea, mas eu chamo de cesárea humanizada. É. Porque foi do jeito que eu quis, sabe? Teve música, teve playlist que a gente quis. Nasceu. Meu marido ali do lado, sabe? Ele saiu dali e veio direto pro meu peito. Então, assim, e fez xixi na cabeça do meu marido depois. Saiu carimbando já pra mostrar quem manda. Quem manda, Sou eu que tô mandando aqui. Marcando território. E foi lindo, assim, lindo. né? Não teve nenhum tipo de violência Obstétrica, nem nada. Nem nada. E eu chamo de cesárea humanizada, porque eu acho que é isso que você falou, né? Nasceu com respeito, do jeito que a mãe queria. Às vezes tem intercorrências que a gente sabe que pode acontecer. Existe o tal plano de parto, mas às vezes sai do controle, né? Vida, né? Tipo a vida. Sai do controle. A gente tenta fazer um plano, sai tudo do controle. Uma convidada veio aqui e falou que foi tipo um toboágua, que a filha dela saiu escorregando, saiu tipo, pro colo do pai. É engraçado isso, né? Porque o Arthur, cada criança vai mostrando um pouco da característica que vai ser. O seu já chegou já mostrando, delimitando o território. O outro já chega assim, não escorrega do toboágua. E o Arthur nasceu igual o Superman, porque ele é o garoto pra voar. E como é que vocês chamam ele? Tem a hashtag dele desde que a gente... Porque aquele garoto, ele não escondeu quem ele era. Ele era levado, ele era sarcástico desde muito recém-nascido. A gente olhava para aquele olhinho dele, ele veio com o olhinho já, assim. de tipo, eu vou pegar vocês. Então ele não negou. A gente tem a hashtag Arthur Arteiro Moleque Maneiro. E ele é um moleque arteiro, mas ele é um moleque muito maneiro. A gente é muito fã dele. Ele me transformou, né? Porque nasceu junto com ele, nasceu literalmente uma mãe, um grande pai. Porque o meu parceiro, o Bruno, ele de fato é um grande pai, uma paternagem consciente demais. E transformou e transforma a cada dia. A cada dia vai transformando a nossa vida. Você achava que
A maternidade não cabia naquela idealização que você tinha de carreira de sucesso? Total. Por quê? Pelas suas referências? Sim, porque a minha referência eu venho, primeiro assim, a gente tem que fazer um recorte, não tem como não fazer um recorte socio-racial, especialmente no meu caso, nasci numa favela. Filha de pais pretos, de uma geração muito diferente da minha. Eu sou apaixonada. Meu pai, como pai, é incrível, mas assim, eu achava que eu não queria ter, assim, e com todo respeito ao meu pai, eles são casados ainda, mas a figura dele como marido eu não concordava. E eu ficava o tempo todo assim, falei, pô, não quero. E não quero um homem do meu lado, não quero um homem que vá tolir, não quero ter a minha vida tolhida, eu quero ter a minha independência total, a minha independência financeira, a minha independência de vida, eu quero poder viajar. Só que eu casei com um cara que me proporcionou eu poder viajar. Inclusive, durante 3 anos, eu morei fora da minha casa. Eu morava em São Paulo, apresentando um programa em São Paulo. E meu filho e meu marido aqui, no Rio de Janeiro. Eu só voltava aos finais de semana. E eles proporcionaram. Os dois seguraram bem as pontas. Minha sobrinha, filha também, porque eu acho que eu comecei também a maternidade. E eu tenho que fazer como isso. Tia. Eu comecei como tia, mas literalmente, porque a minha sobrinha, ela veio morar comigo, ela tinha uns 14 anos e morou até os 25. Sim. Então, assim, ela é minha filha também, a Larissa. E é o meu amor da minha vida e me enche de orgulho. Então, acho que eu comecei um pouco ali. Mas eu acreditava que não fosse possível caber nesse meu mundo que eu tinha planejado, não caberia ser mãe. Eu achava que a maternidade ia me atrapalhar. E o casamento também. O que mais te surpreendeu quando chegou o Arthur? E você entendeu ali o que era ser mãe? Quando o Arthur chegou, eu tenho que falar, também tem uma outra coisa. Quando o Arthur chegou, toda a minha vida era um reality, mas eu fui demitida do programa que eu trabalhava. Ih, menina, é verdade. Então, esse é um assim, tema... Já chegou... Demissão pós licença maternidade. No mesmo dia que eu voltei de licença maternidade. Eu fui afastada do programa e substituída por 2 homens. Então, assim, pra mim eu fiquei, caraca, e agora? O que eu faço? Logo depois eu consegui me relocar, eu fui pra um outro programa e minha vida é muito engraçada, porque eu sempre, toda vez que eu levo um chute, eu subo de degrau, né? Te dá Toda vez me dá uns levantes na vida. Mas aquele período foi um período muito complicado pra mim. Como que eu vou fazer? Como eu vou me realocar? E ainda tem a questão do corpo. Preciso emagrecer, porque preciso estar bem. Porque você engordou 24 quilos, foi 24, isso? 24, bonita você. Engordei 32 quilos. 32 quilos? 32 quilos. Comia um bolo todo dia, era louca. Eu engordei 15 e não consegui perder ainda. Me dá a resposta aí. Eu como comi é que um bolo fez? todo dia. Não, agora é caneta. Não, mentira. Agora é caneta. Agora é caneta. Vou falar. agora sim, mas na época não. Porque na você época tinha quantos foi. anos? Tinha quando você 33. 33, a idade de Cristo. Eu tive o Gabriel com 39. É bem mais difícil de perder peso depois. Sim, hormonalmente mesmo, né? Porque a gente vai... Com 33 eu consegui. Na amamentação eu já emagreci muito. E depois foi... Eu não amamentei. E depois foi na musculação, treino à beça, Muay Thai e dieta. Sem desculpinha. Ali era sem desculpa, ali não tinha química nenhuma. Agora tem química porque eu tô roubando game, confesso. Mas aqui. a gente faz o que tem disponível pra gente. Eu faço o que é possível. Né? Eu faço o que é possível. Pro nosso bem-estar. Inclusive... Porque afinal, você saiu de uma depressão profunda. Você começou com um processo depressivo, foi logo que você saiu da Globo com a questão da licença maternidade? Foi, não foi por conta da licença maternidade, não. Essa questão já foi mesmo por uma questão identitária, racial, assim. Eu nasci nessa família e eu não tinha letramento racial. A questão da minha família era crescer em frente a uma boca de fumo, 3 filhos pretos, a gente tem que sobreviver. Então não é porque você tem que ser poderosa, porque você é isso. Não, baixa a cabeça quando falarem com você. Se um policial chegar perto, você tem que baixar a cabeça. Tem que andar bem vestida para não ser confundida com bandido. Tem que andar com uma calcinha direita, porque se você parar no hospital público. Então eram essas. Então assim, olha, filha, pelo amor de Deus, vê lá o que você respondeu, porque sabe como que é. Preto quando não faz merda na entrada, não completa a frase, mãe. Então era o que era possível. Sim. Foi a educação que o que ela conseguia fazer. Que era o jeito dela de cuidar de vocês. E totalmente, que mãe incrível. Eu só consegui o que eu consegui na vida, e eu tenho que falar,
Porque, embora tenha tudo, eu sou uma mulher muito privilegiada. Eu cresci num lar com muito afeto, com todos os desafios, com todos os recortes de época, de gênero, de raça, de questões sociais, mas num lar com muito amor. Eu não cresci apanhando, eu tinha uma figura de pai, que é uma coisa muito rara de ter dentro de uma comunidade. Eu sempre tive um pai, e um pai que é muito presente, é o meu grande herói até hoje, é o amor da minha vida. Minha mãe é meu grande amor, meu baluarte. Então, a referência de afeto eu sempre tive. Isso é um privilégio imenso, Giovana. Com certeza. Inclusive, olha, já que você está falando disso, eu separei uma frase que você postou essa semana no seu Instagram. Você compartilhou. Por trás de toda garota responsável e trabalhadora existem pais que não deram o peixe, mas ensinaram a pescar. É disso que a gente está falando, né? Como é que foi essa referência que você teve mesmo dos seus pais na sua vida? Que tive e tenho, né? Outro dia eu compartilhei na minha rede social também uma pergunta. Eu falei assim, se eu perdesse a memória e você pudesse me lembrar quem eu sou, o que você falaria pra mim? A minha mãe, ela entrou e falou assim, que você não desiste, você é imparável. Por quê? Várias vezes ela falou, tenta um concurso público, filha. Por conta desse protecionismo, né? A gente sabe como é desafiador pra gente ascender sendo mulher, ponto. Sendo uma mulher colocando preta, mais uns adendos colocando ali. mais esses plus aí, né, assim, e não aceitando ser tão recortada quanto eu não aceito, é complexo. Então, quando ela fala isso pra mim, que eu sou imparável, quando meu pai, na minha formatura, olha pra mim e fala assim, nossa, você conseguiu, né? Às vezes eu pensava que você não fosse conseguir. Porque eu fui a primeira da minha família a me formar. Então, pra mim eu pegava um ônibus, descia do morro 4:30 da manhã, passava lá pelos moleques da Boca, dando bom dia, pulava esgoto, descia de rasteirinha a favela pra entrar no ônibus, botava minha sandália alta no ônibus, chegava na antiga TVE, que depois virou TV Brasil, às 6 horas da manhã. Ônibus lotado, 2 ônibus para chegar. Saía de lá, vendia vale transporte de papel para comprar o meu almoço. E andando da Lapa, que é onde era a TV Brasil, até a Central do Brasil, que era onde era a Rádio Tupi. Andando, é muito chão. Andando. Saía da Rádio Tupi, pegava o trem lotado para chegar na minha faculdade. Saía da faculdade tarde pra caramba. Às vezes tinha Kombi para subir no morro, às vezes não tinha. Então, assim, caraca! Mas é algo pro dia, e vamos louvar, vamos agradecer e vamos cantar. Porque a vida sabe, eu não vou ficar arrastando corrente, eu não vou ficar... Mas teve um momento que eu não consegui segurar as pontas. Quando tudo isso explodiu e eu entendi que a vida inteira eu sempre fui vítima de racismo, que poderia ter sido mais fácil. Se eu não tivesse nascido onde eu nasci, com a cor que eu nasci, teria sido mais fácil. E aí, no momento que eu chego e entendo que por conta do meu cabelo, por conta do meu jeito expressivo de me chegar e falar, eu não caibo nesse lugar, porque nessa você caixa. Não pode ser mais, você tem que ser um pouquinho menos. E era literalmente, o discurso foi verbalizado assim. Foi verbalizado assim. Então eu caí numa depressão. Nessa época, eu já não morava no morro, eu morava numa cobertura de 400 metros quadrados. Eu não queria sair, eu não queria ter downgrade midiático. Eu tinha meu ego, tinha minha vaidade também. De, acendi pra caramba. Né, ralou, conquistou, chegou lá e... Tem que cair e cair. Mas foi o lugar mais impulsionador. E é muito bonita a língua portuguesa como tem, né? Porque foi o lugar mais que impulsionou a minha dor. Tanto de sentir profundamente, mas tanto de, vamos lá, o que você tem que fazer pra sair? Enxuga e vai. E eu tive que ir. Nessa época eu já tinha o Arthur, e foi 1 ano inteiro. Como foi essa fase? Foi um ano inteiro muito doido. Uma depressão. Uma depressão por conta dessa questão da identidade racial. Sim. 3 meses depois. E também baby blues e... Tudo. Não, mas nessa época o Arthur já tinha 4 meses. 4 anos. Mas aí tem aquela oscilação hormonal. Tá, que mas não foi tudo, só não? isso. A questão que juntou foi pior. Foi bem pior, amor. Ui. Segura aí a pemba agora. Porque foi demissão, depressão. 3 meses depois da depressão já não tinha mais dinheiro pra pagar aquele lugar.
o dinheiro que eu tinha recebido da rescisão, eu tinha comprado equipamento pra montar uma produtora. Entraram 3 caras armados de madrugada, fizeram a minha família refém, amarraram a gente. Amarraram o Arthur, amarraram. bebê? Arthur tinha 4 anos. A minha sobrinha, meu irmão tava visitando, meu marido, amarraram a gente. Os caras iam matar a gente. Iam matar mesmo a gente. O cara que tava tomando conta da gente na hora, a gente foi amarrado no quarto do Arthur. Todo mundo foi colocado. A gente foi sendo acordado e amarrado com a arma na cara e tal, levado pro quarto dele. No quarto dele, o cara que tava tomando conta da gente, ele olhava pra mim, olhava pro Bruno, e teve uma hora que ele virou e falou assim, ô, cara, tira o bebê do chão. Tira. E o Arthur já não era bebê, mas ele tava chamando o Arthur de bebê. O outro cara que tava fazendo a limpa gritava e tava muito... Tá muito doido. Muito doido e ia. Ele falou assim, vamos sair daqui, vamos matar, vamos queimar, vamos fazer isso, e falando tudo aquilo. Senhor. E o outro cara virou e falou assim, não era pra gente estar nessa casa. Essa família é ungida do Senhor, vamos embora. Vamos embora, essa família é ungida do Senhor. Passa mal, levantou passando mal, saiu de lá e foi embora. E o outro cara... E largou o cara? Largou os caras, os caras foram levando tudo. Eu a tatuei aqui, ungida do Senhor, meu marido também tatuou. E a gente não é religioso, mas a gente tem muita fé. E eu entendi ali. E quando acaba aquilo tudo ali, o Arthur começa a cantar. Eu tinha levado 2 vezes o Arthur na igreja. E eu sou uma mulher candomblé crente, né? Vou pra candomblé, vou pra igreja evangélica, vou pro budismo, vou pra tudo. Eu sou uma mulher que acredito em fé e acredito no amor. Onde tem amor, eu tô. E o Arthur começa a cantar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus do nada, quando o cara foi embora. E aí, quando passa... O Arthur falou assim, mamãe, ele assaltou a gente? Eu falo, não, filho, isso era um teatro, tentando a louca, né? Tentando criar uma coisa lúdica pra criança assim, não traumatizar. Eu sei que ele assaltou a gente, mas ele precisava muito, né, mãe? Porque deve ser muito ruim vir pra casa dos outros de madrugada pra tirar tudo. Eu falei, caraca, esse moleque entende muito mais do que eu da vida. Ele fez uma leitura que eu fiquei muito impressionada. As crianças são muito... Muito. Essa geração muito é muito conectadas. Além de inteligentes, são muito puras, conectadas, E aí, né? depois disso, obviamente, síndrome do pânico, não conseguia mais levantar da cama. O Bruno me dava banho, o Bruno penteava meu cabelo, o Bruno aprendeu a colar cílio postiço porque eu sou muito vaidosa e ele queria me ver bonita. Ele queria gente, não é que ele queria me ver bonita, ele sabia que eu tinha que estar bonita, estar bem. Então ele aprendeu a tudo, penteava, tomava conta de casa, ia trabalhar, voltava do trabalho, arrumava as coisas, porque a gente com depressão e com síndrome do pânico não consegue nem lavar a louça, não consegue fazer nada. Eu não tinha dinheiro nem pra faxineira. E aí, depois daquilo, engravido. Olha que loucura, foi 1 ano, Giovana, eu tô falando, foi um ano muito doido. Engravidei de uma menina. Com 4 meses, descobri Niara. Niara é um nome em Yorubá que significa aquela que tem grandes propósitos. Engravido da Niara. E com 4 a vida volta a ter cor. E quando a vida estava voltando a ter cor, eu estava dentro da nossa banheira, assim, tal, brincando, dando banho no Arthur. Começa a sangrar. Aí o Arthur olha, e o Arthur entendeu. Mãe, a Niara! E começa a gritar, pai, a Niara! Eu tava abortando. E aí eu aborto no dia do meu aniversário de casamento. Meu Deus. No hospital público, porque eu não tinha plano de saúde na época mais. O Arthur nasceu numa situação que eu tava super rica. Quando a Niara, coitada, tava... E não fui assistida nesse hospital público. Eram mulheres que não me trataram bem. Não me trataram. E eu tava sentada como uma anônima, largada num canto, vendo o bloco onde eu desfilava como porta-bandeira. E eu casei nesse bloco, o bloco desfilando na TV, passando na RJTV. E foi uma coisa, eu escrevi um texto muito forte sobre aquilo tudo. Eu coloco tudo muito pra texto, né? Uhum. E aí, quer saber? A Niara teve um grande propósito na minha vida. A menina veio e me curou. É? A menina veio e me curou. O que transformou no seu olhar depois de toda essa vivência? Ela me deu uma força. Depois daquilo, eu conheci uma comunidade quilombola chamada Quilombo Cafundá Astrogilda, né? Que é onde é a minha família. Uhum. Ela me ensinou sobre pertencimento. A minha mãe sempre falou pra mim, filha, tudo é lugar.
Primeira vez que minha mãe viajou foi quando eu levei ela pra Argentina e a gente chegou lá, ela andou de avião e ela... Nossa, que interessante, é mais um lugar. Quando minha mãe chega na Argentina, ela fala, é uma cultura diferente, é mais um lugar. Quando eu tenho meus downgrades midiáticos, sociais e depressão, ela, é mais um lugar, minha filha. Quando ela se recusou uma vez, que ela não queria, era Dia das Mães, e eu dei a suíte presidencial do Hotel Windsor pra ela, pra gente fazer um dia de beleza, pra eu fazer uma gravação com ela. Ela não queria entrar, porque ela falava que as pessoas iam olhar pra ela, ela não era pertencente, ela não se sentia pertencente àquele lugar. E quando ela chega lá no topo, lá, e aí a gente faz o dia de beleza, eu consegui convencê-la de entrar, ela me olha, ela, é mais um lugar. E quando eu chego naquela comunidade quilombola, que sou abraçada como mais uma pertencente, e é quase que como era quase um movimento de voltar para casa, pela natureza, pela africanidade, eu aprendi que eu sou pertencente a qualquer lugar. Durante muito tempo eu me dobrei, fui obrigada a alisar o meu cabelo para estar na TV, eu fui obrigada a diminuir os meus gestos, a usar tal roupa menos parecida comigo, menos estampada, menos colorida, falar mais baixo, ser mais tolhida. Mas quando eu passo por tantos processos de tantas dores, eu entendo que o mundo é o meu lugar. E é isso que eu passo a ensinar para o meu filho. Mas ele também passa a me ensinar muito. E a partir dali a minha vida voltou. Ela não voltou, na verdade. Ela evoluiu. Porque eu não voltei mais a lugar nenhum. Eu evoluí de uma forma que eu não precisei mais mutilar a minha essência para caber em lugar nenhum. Hoje eu sou contratada em lugares incríveis, eu ocupo palcos majestosos, sendo honrada, respeitada, reverenciada por ser eu. Hoje me contratam pelo meu cabelo, pelo meu jeito efusivo, pelo meu tom de voz forte, pela minha magnitude. Então... E pela mensagem que você traz. Sim. Com a sua história, com todas as suas habilidades técnicas, claro, que você desenvolveu ao longo da sua carreira, de todas essas experiências que eu sei que foram incríveis para você. Muito. E eu olho com tudo que eu passei, com muita cura e muito amor. Eu não falo mais hoje em nenhum desses lugares, de todos os lugares que eu passei, e não estou falando lugares somente físicos, lugares emocionais e espirituais. Tudo é processo. E eu olho com tudo isso hoje e falo assim, puxa, passei, foram lugares. Só lugares. E que eu passei, e que hoje, todos os lugares onde eu ocupo, eu sei da responsabilidade do meu verbo. Eu sei da cura que o meu verbo traz para muita gente. Eu sei da força que o meu verbo traz para muita gente. Mas eu sei também que eu só sou curada e fortalecida em todos os lugares porque eu tenho muita gente atrás de mim. Muita gente que me impulsionou. Tive uma avó analfabeta que impulsionou. Eu tive uma mãe que não teve as mesmas oportunidades. Ontem o meu filho falou, mas a senhora é potente porque a senhora foi a primeira pessoa da nossa família a se formar. Eu falei, opa, não, filho, que é isso? Eu fui a primeira pessoa que tive oportunidade. Se a avó Gil tivesse tido oportunidade, ela teria se formado. Se a avó Maria Abisa Amélia tivesse tido oportunidade, ela teria se formado. Mas quantas pessoas por trás não se esforçaram para que você tivesse essa oportunidade? Todas elas se esforçaram muito. E as pessoas por trás, de trás delas, se esforçaram ainda mais. Quanta gente não morreu, quanta gente... Então, assim, e quanto que eu me esforcei também para que o Arthur, quando uma vez eu gravei um vídeo também, depois eu te mando, eu estava muito emocionada, chorando a beça, porque eu matriculei meu filho numa escola bilíngue. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou matriculando meu filho numa escola bilíngue num país que é tão desigual e que tanta gente não tem oportunidade. E eu falo muito sobre oportunidades para que ele entenda o lugar de privilégio que ele ocupa e a responsabilidade. E eu falo muito sobre a lógica do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você ganhou, vamos fazer pela coletividade. Nasceu herói. Tem que fazer. Tem que fazer pela coletividade. Então, eu sou uma mulher do coletivo. Então, ele também é um garoto do coletivo total, cheio de consciência. Quantas coisas você conquistou
numa vida que ainda não terminou? Nossa, mas eu tenho 180 anos. Acho De que eu verdade. também tenho. Ao longo desse auge dos meus 43, Jesus do céu. Né? Parece que foram quantas vidas? Quantas vidas. Agora eu queria saber, quais foram as frases que você ouviu nessa trajetória toda que te doeram, que você não quer que o seu filho ouça ou qualquer outra criança? As frases, isso não é lugar pra você. Baixa sua bola porque você não pode aqui. Existe um preço em ser você. Que foi, inclusive, a frase. Existe um preço em ser você. Essa foi a frase. Existe um preço em ser Aline Prado, em chegar com o seu cabelo, em ser do jeito que você é. Querem pessoas mais neutras nesse programa. E foi a frase, e é o que eu mostro pra ele que, opa, tá louco? Eu criei um curso de comunicação oratória chamado Pertencer com S, que é justamente sobre a lógica, né? Que a gente tem que ser primeiro, é sobre... Em algum momento você duvidou? Quando você ouviu isso, te bateu de que forma? Não, quando eu ouvi isso, eu achava... Eu duvidava, eu falava assim, mas por quê? Mas muitas vezes eu me encolhi. Eu aceitei. Eu fui tentando ali, né? Encontrando eu fui fui tentando. A flor no asfalto, né? Eu fui tentando encontrar a flor no asfalto e entrar pelas brechas. Eu literalmente, muito que eu fui fluindo da minha fluidez, eu fui entrando pelas brechas. As portas passaram a ser abertas pra mim quando eu passei a ser Aline Prado. Com 2 N's, cabelo, com meu jeito, com meu braço. O seu nome tem 2 N's. Com 2 N's. Meu nome de batismo, não. Ah, não. Você trouxe o N pra trazer essa força. A força. Aline Prado com 2 N's. Então, assim, foi quando eu... Assumiu ali, quer dizer, entrou em contato com a sua identidade. Assumi. Também posso dizer que assumi, sim. Tá errado, não. Assumiu a sua identidade, sim. Quem você é. Tomou conhecimento também, porque às vezes a gente se perde. Tem um livro da Neuza Santos Borges, Tornar-se Negra. O livro Tornar-se Negra mostra que a mulher negra, a gente, obviamente, se olha no espelho, a gente sabe que é negra. Mas, politicamente falando, a nossa identidade é construída ao longo da nossa trajetória. Então, quando a gente recebe os nãos, quando a gente é seguida na farmácia, na loja de conveniência, quando a gente é seguida, quando a gente não é atendida em determinados restaurantes, quando olham pra gente de uma maneira estranha em determinados locais. Então, a nossa identidade vai sendo construída assim, a ferro e fogo. Uma vez eu perguntei, né, pro Arthur, eu falei assim, e aí, Arthur, como é que eu sou como mãe? Porque o tempo todo eu pergunto pra ele também, né, me avalia, né, eu mando ele fazer autoavaliação, eu peço pra ele me avaliar também. E aí ele falou assim, mãe, você grita muito, e às vezes você me ofende. Eu tenho um jeito muito Rochelle de ser, sabe? Rochelle do Todo Mundo Odeia o Chris, a mãe do Chris. E eu tenho um jeito meio Rochelle, né? De, ai, para! Que coisa! E eu grito, eu falo, eu não sou uma educação positiva. E não, erro pra caramba, sou doida. Mas você já fala alto, já é de você, já, né? mas... Imagina quando vem a coisa, mas né? Mas tem uma coisa, eu não gosto de traçar estereótipos, mas tem uma coisa da mãe preta que a gente é forjada no ferro e do fogo na dor. Então a gente tem uma coisa que também a gente passa. Assim, e às vezes eu passo isso pra ele também. Mas eu peço desculpas, eu volto e falo por que eu errei. Falo assim, filho, calma aí, que a mãe vai ter que fazer terapia pra poder te explicar isso. Faço terapia, volto e explico pra ele, sabe? Às vezes eu choro e eu converso com ele muito sobre isso. Falo assim, filho, isso é uma questão. E eu explico por quê. Então, assim, eu vou explicando por quê. Então, ele é um moleque que tem muita cura, mas... E ele consegue fazer percepções que às vezes eu não consigo. Essas leituras. As leituras. Ele tem uma leitura social que é. Eu fico assim, quantos anos tu tem também, moleque? Porque não é possível que você tenha a cabeça dessa com 11 anos de idade. Mas é incrível. Mas vem muito de você também, dessa busca de tentar, peraí, deixa eu entender e já volto pra gente conversar. Vem muito de mim, vem muito do pai. O pai é um homem também que busca muita cura. O pai é um homem que faz terapia. O pai é um cara... É um ambiente, né? Em casa ali. Outro dia, o Arthur, ele é muito afeto a crianças neurodivergentes de uma maneira geral. E ele, desde criança, não sei se é uma coisa que eu coloquei nele, porque os primos dele, ele tem 2 primos que têm neurodivergência, a minha afilhada, muitas crianças na rua, em colégio. Então, eu sempre falei pra ele que ele tinha que proteger. Falei assim, você tem que proteger, você não deixa ninguém atacar e tal. Então, e ele pegou aquilo pra ele como
como missão na vida. Chegou numa festa de aniversário, uma criança, além de tudo, era TOD também, autista e TOD. Então, muito agressivo com ele, batendo muito nele. Teve uma hora que ele não aguentou, porque ele tinha operado o joelho, o garoto pulou em cima do joelho machucado, ele deu um chute no garoto, revidou. Impulso. O pai do menino, que já é um cara ferido também, imagina quantas coisas já aconteceram, já passaram por aquele pai. Ele virou pro meu filho de uma maneira muito agressiva e falou assim: você tá se achando melhor do que ele, você não é melhor do que ele, e começou a agredir. Meu filho veio chorando demais, imagina, pra uma criança que passa a vida defendendo. E ele, um libriano nato, com senso de justiça, todo justo ali. E ele se sentiu muito ferido, muito ferido. E chegou pro meu marido. E qual é a atitude que você vai esperar do pai? Ele vai revidar. Vai lá e vai. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, agora ele vai já revidar. era. Ele vai revidar. Pega a bolsa já pra ir embora, Falei assim, né? gente, vai dar um BO. Meu marido ajoelha e fala pra ele assim, filho, esse pai deve ter muitas dores. Essa criança tem questões, amor. Deixa pra lá, você foi incrível. Você revidou, mas eu vi quantas vezes você não revidou. Eu vi quantas vezes você tentou incluir ele na brincadeira. Arthur, você foi incrível, você é um cara muito bacana. Deixa isso pra lá, vamos ficar aqui com a gente, vamos dançar aqui na pista de dança. Eu fiquei olhando pra aquilo, assim, eu fiquei o tempo todo só como espectadora. Eu não me meti em nada, tá? Inclusive, não fui abraçar. Me contive muito pra eu não ir abraçar, porque eu deixei os dois ali. Eu fiquei só literalmente como espectadora. Então, eu não posso também falar que é por causa de mim. Esse pai também é um cara muito massa. Como pai, como parceiro, ele é um cara muito massa. Incrível. Olha, muito legal mesmo. E você tá levando isso pra dentro da escola também? Só do seu filho ou você quer levar isso para outros lugares? Você tem trabalhado com esse projeto de educação antirracista? Muito. E é muito engraçado porque em todas as escolas do Arthur, o Arthur na primeira escola que ele estudou, creche escola, o Arthur passou por uma questão racial muito grave, porque uma mãe acusou ele de estar propagando piolho pra escola, só pelo fato dele ter cabelo cacheado. Entendi. E sendo que ele nunca tinha tido piolho até então. O que a escola fez? A escola chamou a mãe. A mãe foi mais racista, literal. Literal, ela verbalizou. A escola pediu pra a mãe se retirar da escola. Eu amei. Vamos aplaudir. Creche escola criaram, eu dou nome porque eles foram incríveis. Vamos aplaudir. Então ali ele já tinha passado por situações e a escola já tinha assumido. Então ali eu já percebi que a gente tinha que lidar de maneiras, né? Na segunda escola, ele já se posicionava. Nessa terceira escola que a gente entrou tem 2 anos, é uma escola cujo diretor pedagógico é um homem negro de cabelo black power. Mas que eu percebia que tinha muitas questões na escola. Eu e o diretor nos juntamos lá, bora fazer letramento racial na escola. Então a gente está com um projeto de letramento racial que a gente está agora começando para o ano de 2026 a ser mais incisivo ainda. A escola, eu levei o pertencer no ano passado para a escola, para o corpo docente, que é o processo mesmo assim de pertencimento, de uma educação e uma comunicação, porque é a comunicação humanizada. Então levei esse projeto de comunicação humanizada e a comunicação antirracista agora entrando junto. Porque eu acredito que não é só o aluno que faz parte da escola. Os pais têm que fazer parte da escola. E como a gente vem com questões geracionais muito diferentes, a gente precisa aprender. Culturais também, e principalmente quando você sai de uma escola pública e vai para uma escola particular, a gente sabe que cai muito a porcentagem de crianças brancas, de crianças pretas, né? Sim. A gente, dentro da estrutura dos funcionários ali, a gente vê muitas pessoas, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, pessoas de descendência africana e indígena, às vezes, bem pouco, mas... Só quando é bolsista. Né? Mas o corpo de alunos não é tão diverso. Não. Né? Você e aí ainda você vê vê culturas e educações diferentes, casas diferentes. Né? Mas eu me emocionei muito quando eu, por exemplo, abri o livro, né? Esse ano a gente estudando História e Geografia e estava ensinando sobre... Porque é uma escola decolonial e a educação decolonial ela é obrigatória hoje no currículo escolar, mas pouquíssimas escolas, porque ela é obrigatória, mas ela não passa por um processo de avaliação. As escolas não são avaliadas se realmente estão dando. Estão aplicando a lei. Da forma correta. Estão aplicando da forma correta, exatamente isso. Então, quando abre o livro, e aí tem falando sobre a palavra, a foto de uma mãe de santo,
mostrando o ebó, mostrando um prato, mostrando um trabalho, mostrando como é o candomblé, como é a umbanda, como é a quimbanda, como falando de religiões de matriz africana, falando sobre budismo, falando sobre hinduísmo, falando sobre as religiões indígenas. Então, quando eu vi aquilo, nossa, Giovana, eu comecei a chorar também, porque imagina, o meu era que os indígenas, índios, nem indígena, índio era preguiçoso. Então, que os africanos escravos, não eram nem escravizados, chegaram no Brasil e tiveram que trabalhar e ponto. Não tinha explicando sobre as revoltas. Eu não aprendi sobre as revoltas dos malês, eu não sabia como que os negros tinham brigado, como que tinham morrido, que era a maior tragédia da humanidade. Eu não aprendi sobre nada disso. Só a gente passou porque os portugueses eram os grandes heróis da história. Eram índios preguiçosos, os negros fortes, então vai trabalhar. Exato. Né, força de trabalho. Exato, sexys, os negros as sexys, objetificados, e era sobre carnaval, então era só sobre isso que eu aprendi. E aí meu filho aprende uma educação decolonial, como os portugueses foram cruéis quando chegaram nesse país. Mas não eram só os portugueses, como os europeus, de uma maneira geral, foram cruéis. Como o mundo ainda é cruel. Então, assim, ensinando racismo, ensinando uma educação decolonial, de fato, na boa, assim, é uma outra... Eu fiquei, uau! A gente tá caminhando, né? A passos de cágado cansados, mas estamos caminhando. Inclusive, você trouxe aqui algumas referências literárias. Sim. Como dica para as mães? É óbvio que, assim, eu já fui uma mulher durante esse meu processo depressivo, meu marido, muito jocoso também, me apelidou da militante depressiva. Militância é algo muito necessário. É algo muito necessário. A gente luta, de fato, através... A gente consegue muitos avanços através da luta, através da militância. Mas a militância também adoece muito, porque o tempo todo você está na posição de guerreira, é muito cansativo. E hoje eu não me considero uma mulher militante, mas eu sou uma ativista e nunca vou deixar de ser. Mas uma ativista por tudo, né? Pela humanidade. Um ativista pelos direitos indígenas, LGBTQIAPN+, negros, paz pela questão da sustentabilidade. Resumindo, né? Amor acima de tudo. Que seja amor, ordem e progresso a nossa bandeira sempre. E aí, acho que assim, é importantíssimo óbvio também. que para uma criança eu tenho que dar uma educação afro-referenciada. Então, assim, eu comecei dando uma educação afro-referenciada. Minha Mãe Negra Sim, da Patrícia Santana. Foi um dos primeiros livrinhos bem gastos, porque ele gostava, eu lia muito pra ele. Tô vendo, já foi muito lido, né? Aquela coisa da criança que, tem até Durex, a gente pode falar? Pode falar, pode, né? Paga um pix aqui, Durex. Exato, então assim, imagina. Aqui, igual meu filho, ele fala, mãe, cola pra mim que eu rasguei meu livrinho. Esse daí é o livro que o Arthur mais amava, porque mostrava muito essa questão. Eu acho que como ele passou por isso em algumas escolas, e ele viu tudo que aconteceu com a minha vida... Então, ele me honra muito, esse garotinho, sabe? O Arthur, ele me honra. Ele me acha uma mulher forte, ele me elogia, ele me impulsiona. Minha mãe é negra, sim. Muito legal. Tem do Alberto Rodrigues, que é um cara incrível também, da Terra, que é justamente sobre essa nossa questão de busca mesmo da nossa raiz, e aí vai falando sobre o boi-bumbá, sobre as raízes afro-pindorâmicas indígenas, que é um livro maravilhoso também. Chico Juba, a questão do cabelo, da aceitação, do pertencimento estético também. Muito importante. É muito importante para que ele entenda que é... Isso aqui é uma questão bem séria nas escolas, né? Exato. E você contou, né, que você passou por passei por muito, me chamavam de... mas eu nasci numa época que cantava, olha, a nega do cabelo duro que não gosta de pentear, aquela época que me chamava de cabelo de piaçava, meu cabelo duro é assim, cabelo duro de pichain, bombril. Gente, quando eu lembro disso, né, como... Parece surreal. Isso na escola e em casa também. Meus irmãos negros também, uma vez ficava brincando que tinha que botar o bombril na antena pra pegar bem. Aí colocava você. Botava o meu cabelo. Era isso, gente. Era isso que sabia. sabia. E aí você queria sempre alisar pra poder a vida inteira querendo. Disso, eu botava toalha pra fingir que eu tinha cabelo liso, que eu tinha cabelão. Eu botava toalha aqui e ficava desfilando com a toalha. Assim, a toalha era o cabelo. A toalha era meu cabelo liso. Tequinho, menino samba, o Arthur. Assim, eu sou uma mulher do samba, meu marido também, a gente casou num bloco de carnaval. E família de samba, tudo. Então eu queria mostrar. A primeira festa do Arthur, a festa de 1 ano dele, foi um sambebê.
Oh, que legal. Então, assim, eu queria mostrar muito, assim, a nossa Lindas ligação cultural e como é rico, como é rica a história do samba de uma maneira geral, assim, como impulsiona, como inclui, como se pertence dentro do samba, como se é majestoso. E é um lugar, inclusive, que consegue fazer toda a manutenção, inclusive, da ancestralidade dentro das escolas de samba. E outra porque para ele entender também como é a questão. A gente chegou a entrar assim numa fila de adoção, a gente falou durante muito tempo do processo de adoção, a gente ainda pensa muito. Um menino que não nasceu da barriga da mãe, que é para ele entender sobre como é o processo de amor, de pertencimento, mesmo quando você não sai do ventre, mas nasce ali do coração. Que lindo, gente. Dá Que vontade de ler todos os tudo. filhos. Tem vários outros. Tem o Pequeno Príncipe Preto, a letrinha dele ali no início. Aí tem o Pequeno Príncipe Negro, Preto, que eu também não trouxe, do Rodrigo França, que o Rodrigo é meu amigo e irmão. E o Arthur, a primeira vez que ele foi ver a peça, na pré-estreia da peça, quando teve Pequeno Príncipe Preto, ele foi vestido de Pequeno Príncipe. Oh, meu Deus. E aí eles chamaram o Arthur do palco, foi um barato. Então, assim, ele é... É tão legal, né? E assim, às vezes eu ouço assim... Sabe aquela orelhada que a gente dá, assim, no meio da livraria? As mães escolhendo livrinhos para as crianças. Sempre vem aquela história assim, meu filho tem tal idade, qual é o livro para a idade dele? Né? E eu vejo muito mais mães pretas buscando esse tipo de livro, de conteúdo, para os seus filhos pretos e para suas filhas pretas. Agora, eu acho que isso aqui tinha que estar para todas as famílias. Em todas as escolas que eu passo, eu já recomendo um monte, né? Eu já levo, já faço doação. Eu queria ter trazido muito mais, mas eu faço muita doação, de verdade, para as bibliotecas das escolas. Eu dou muito de presente, né? Livro, e aí o Arthur uma vez até implicou, porque a Barbie, tem que ser a Barbie preta. Ou a Barbie PCD. Uma vez eu dei a Barbie PCD pra uma amiga da escola dele, a amiga odiou. E eu entendo, era a idade da menina, ela queria ter uma Barbie, uma Barbie padrão, exato, né, uma Barbie padrão. E aí o Arthur ficou muito indignado, o Arthur veio me pedir, ele falou assim, mãe, eu sei que a senhora quer fazer inclusão, mas pode dar uma Barbie normal? Eu falei, quem que é Barbie normal? Eu tava na militante depressiva. Quem que é Barbie normal? Mas é isso, essa curadoria rica de cultura, de raças, de cores, né? Eu acho que é super importante. Então, eu que sou uma mãe amarela, eu trago referências de histórias... De histórias que trazem as crianças pretas, de histórias que trazem as amarelas, de mulheres, de meninas também. Meu filho brincava de boneca, a chupeta dele era rosa. E eu, simplesmente permitia e proporcionava isso, né? E a gente carrega, né? Teve uma campanha uma vez que eu participei que era assim, onde você guarda seu preconceito? Todos nós temos. Todos nós temos preconceito. Uma vez, olha, gente, eu, no auge aqui da minha arrogância militante, o Arthur vira pra mim e fala assim, mãe, eu posso passar batom? O Bruno, ele tava no banco de trás, ele com uns 3 anos, eu tava no banco de trás com ele, o Bruno no banco da frente, o Bruno me olha pelo retrovisor, tipo, se vira aí, o que você vai responder? Eu viro pra ele e eu falo assim, e aí, olha aqui, onde rolou um preconceito, por que você quer passar batom? Aí ele, me deixa. Aí eu dei meu batom pra ele. Ele passou o batom. Ele falou assim, eu sou Coringa! Aí o Bruno, tomou, Aline? E aí, é bonito pra tua cara, Aline? Eu falei, gente, olha como eu fui preconceituosa. Então, assim, e logo eu fico assim, tipo, logo eu. E aos 3 anos, a maioria dos meus amigos é gay, né? Minha casa quase tem bandeira arco-íris na porta. E aí, também, aos 3 anos, um amigo meu, Marcelinho, meu melhor amigo, tava chegando e tinha vários amigos meus gays na piscina. E aí, ele virou pro tio Marcelinho e falou assim, tio Marcelinho, tem vários Marcelinhos na piscina. A referência de gênero da vida dele era o tio Marcelinho. Aí, meus amigos gays criaram a hashtag Somos Todos Marcelinho. Somos todos Marcelinho. Gente. Mas é isso, às vezes a criança ela não tem esse julgamento que a gente tem. A gente que cria um monte. E a verdade é que, né, cada um é cada um. E a gente tá aqui como mães e pais
para guiá-los apenas, né? Você parecia uma cartomante agora. Pensei que Aqui, você fosse abrir as gente. cartas pra mim agora. Pois é, vai. todo mundo que vem fala isso. É o seguinte, jogo da memória. Esse aqui não é o jogo da memória, não. Esse aqui é o jogo das ações. Porque quem é mãe brinca. O seu já tá grandinho. Mas brinco a beça com ele Você ainda. brinca? Brinco muito. Você vai sentir saudade, né? Quando... Já tô num momento bem saudosista. Agora, essa coisa Pra da 12 anos pré-adolescência já vai querer, é um né? momento bem complexo. Esse aqui, então, a gente vai falar sobre a sua maternidade. São ações. E cada carta que você virar, você vai me dizer, na sua maternidade, o que te faz. Você vai entender quando você virar. Pode escolher 3 cartinhas. Eita, uau. Só tem alegria aí, gente. Aham. Na sua maternidade, Aline Prado, o que te faz querer cantar? A gente canta muito em casa. A gente canta, a gente dança muito sozinho, juntos. E o Arthur, ele tem um jeito muito desengonçado de dançar, que é muito parecido com o meu. Então, a gente faz muitas danças desengonçadas. Ai, eu a gente adoro. cozinha muito junto. Eu adoro. O Arthur adora cozinhar. E eu também adoro cozinhar, então a gente cozinha muito junto. Então, na cozinha, minha casa é uma casa muito... Assim como a casa dos meus pais, é a casa de cantar. E assim como eu fico observando, é uma coisa muito os negros cativos, eles iam ali pro açoite, mas eles cantavam. Então, assim, ninguém vai nunca tirar a minha alegria. E aí, a gente tem muito isso. Minha mãe tinha muito. Minha mãe evangélica louvava muito, tem uma voz potente, maravilhosa. Não Então, sei a gente... de onde veio a sua. E a gente sempre cantou muito. Então, a gente canta demais. A gente é uma família de cantores, assim. E a gente ama cantar então, de tudo. A qualquer momento. A qualquer momento. A gente acorda, a gente canta, a gente acorda cantando, a gente Quem é do vai... samba também, né? Do Dança samba não tem como demais, não do cantar. samba demais. A gente canta, e a gente canta de um tudo. Ele ama o Michael Jackson, o Fred Mercury. Então, Ai, a gente... Nossa, ele é apaixonado. E é até mais por eles do que por samba. Eu pensava que ele fosse muito mais do samba. Ele é muito mais do pop rock. Então, a gente canta de um tudo. A gente liga o rádio do carro, a gente já tá cantando. Então, a gente canta de um tudo. A música traz muita energia boa, né? Sim, sim, sim. E o que te faz rir? Olha, eu tenho um moleque muito sarcástico dentro de casa. Ele faz piada de um tudo. Ele é muito arteiro. E ele às vezes enxerga minhas vulnerabilidades. E ele faz, mas ele adora fazer piada sem graça. Aquelas piadas bem sem graças, mas que são muito engraçadas. Sei. Pelo jeito dele contar. Então ele me faz rir demais. Ontem também, e aí tem um que não é me faz apenas rir, mas me faz sorrir. Quando eu olho pra família, né? Tem o Cartola, nosso cachorro, brincando, o Bruno e ele brincando de futebol, jogando futebol na varanda lá de casa, e eles quebraram outro dia o portão, e comecei, a mãe louca começa a gritar na cozinha, mas vem, vocês gritaram, quando eu chego lá, e eles estão os dois, brincando, aí eu paro de gritar e fico olhando e sorrindo. Ontem a gente tava na praia, né, e eles brincando de correr na praia, e aí eu paro e fico assim, nossa, obrigada Deus por esse momento, obrigada universo por ter me proporcionado ser mãe, por ter vindo nessa família, por ter tanto amor, e a gente tem muito amor, assim. Então me faz rir São coisas demais. simples, né? A simplicidade me faz rir. Momentos pequenos que trazem tanta alegria pro nosso milagre, coração. Milagre. Eu fico observando demais e respirando. Eu paro assim e respiro. Eu faço isso também. Quando eu vou dormir, eu olho pra carinha dele assim, ai, filho. Obrigada. Às vezes eu rezo na frente dele, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ai, obrigada, gratidão. Às vezes ele me pergunta, você não vai agradecer hoje, Papai do Céu? A gente tem a rotina de agradecimento, né, também. À noite, a gente... desde sempre, desde meses ali, a gente implantou, que é o cantar. Eu canto pra ele, a música. De noite? Aí tem uma música específica que eu sempre canto pra ele, que não pode faltar no repertório. Maninha me ensinou. Uma que a Maria Rita canta, que é do Xande de Pilares. Ainda me lembro com clareza o que maninha me ensinou a respeitar a natureza,
pela fartura sobre a mesa, agradecer ao Criador, sempre andar num bom caminho, tirar espinhos de uma flor, a dar e receber carinho, a não viver em desalinho. Aí eu mais encontrei um amor assim, a música enorme. E lá, gente, que coisa essa mulher, né? Linda, talentosa, inteligente, né? Conquistou tanta coisa legal na vida. Mãe incrível. Ai, dançarina de Dance Brasil. Mas me escondo também. Voz maravilhosa. Me escondo quando ele fica o tempo todo, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe. Eu quero me esconder, Giovana. Eu não sou perfeita, não. Então, eu ia falar, né? A maternidade traz muitas alegrias, mas também traz cansaço, muito cansada. Esconder é aquele momentinho no banheiro, né? É o bom momento do banheiro, total. Não, me deixa! Para! Ai, quero subir! E quando eu não tranco, ele abre a porta. Eu falo, filho, não pode abrir a porta. Exato. E aí pra você não sempre. tá fazendo nada, você só tá sentadinha, assim, tipo... É pra sempre isso, exato. Não, quando eu tô tomando banho, ele entra, eu falei, bate na porta antes de entrar, que saco, Arthur, me deixa em paz. Mas é incrível de verdade. A gente fala tanto, né, óbvio que a maternidade não dá pra romantizar tudo, e a gente tá fazendo um recorte de mães que tem uma estabilidade, que tem uma rede de apoio. Tem um monte de mãe que não tem essa possibilidade que a gente tem, que não é forjada somente no amor, é forjada de muita dor. Então, assim, são diversos tipos de maternidade. A minha mãe sempre ensinou que pé de galinha não mata pinto, às vezes mata, assim. Mas eu observo muito antes de julgar, sabe? Porque é muito desafiador, sim, ser mãe. Mas no meu caso, no seu caso, no caso de mães que têm um certo privilégio, que tem ainda um companheiro que é participativo, e eu não falo, a palavra ajuda não usem, hein? Porque não é ajuda não, é obrigação. Mas a gente está fazendo um recorte aqui, que é um recorte de um privilégio. Mas Sim. pra mim, pelo menos, assim, é um privilégio incrível. E é um privilégio, mas não só um privilégio. Pra mim, ser mãe do Arthur é uma honra. É uma honra. Uma responsa imensa. Mas que quando eu partir desse planeta, eu tenho absoluta certeza que eu tô deixando um ser humaninho aí muito bom para esse planeta. Acho que é isso, né? É essa gratidão de saber que nós somos responsáveis por conduzir essas almas que estão chegando aqui e que a gente possa dar todo o suporte para que eles alcancem o que eles vieram aqui fazer, seja o que for, né? Não tô falando de grandes lugares, de cargos incríveis, mas de seres humanos reais, generosos, que é isso que você tá fazendo, né? E eu ensino pra ele também que depende muito, porque a gente vive numa sociedade muito capitalista, então o que se prejulga como grandes lugares, às vezes é um grande lugar pequeno. Às vezes ele tem um grande amigo que tem autismo e que ele ama ônibus e o sonho dele é ser motorista de ônibus. E aí eu falei, Gu, você pode ser um grande motorista de ônibus. E imagina você conduzindo tanta gente e levando sua alegria pra tanta gente. Você vai ser um grande motorista de ônibus. Eu acho que você vai ser o melhor de todos, Gustavo. Então você pode ser um motorista de ônibus, sim, meu amor. Porque eu tava explicando justamente pro Arthur. Arthur falou assim, não, mas você tem que querer ser astronauta ou querer ser cientista. Eu falei, depende tanto, filho. São tantos grandes lugares que você pode ocupar, sendo que não necessariamente a sociedade diz que é grande. São pequenos lugares grandiosos. Exato, exatamente. Que mensagem que você deixa para essas mães, então, que estão acompanhando o podcast? Você que tem toda essa sabedoria, essa trajetória. Nem sempre tem sabedoria, não. Às vezes tô toda louca, toda desorganizada. Mas tem, sim, muita coisa boa para compartilhar. Tem muito Que amor. mensagem você deixa para essas mães que estão acompanhando a gente? É uma mensagem que sempre, quando eu termino, quando eu tô apresentando programa de TV, quando eu tô no lugar, eu agradeço que a graça desce. Quem reclama, clama 2 vezes. Que a gente reclame menos. Eu sei que é desafiador, mas que a gente agradeça mais. Porque quando a gente deixa o exemplo arrasta. Então, que a gente possa só fazer o diferencial, mesmo quando não tem ninguém vendo. Que a gente seja e flua. E que se não for leve, que a vida leve, porque a maternidade não tem que ser um fardo. A vida não tem que ser um fardo. E olha que eu já passei por muita coisa pesada, achando que tinha que carregar fardo.
Hoje eu tô carregando plenamente leveza. É leve. Fazer unha pra mim é uma delícia. Pra mim tem que estar com a unha feita, tem que estar com o cabelo pronto. Com A os beleza, cílios, cíliozinho postiço aqui cílios colocado. lindos, E com tem plumas de que carnaval. plumas, porque é isso. Eu gosto de leveza. Eu sou uma É mulher que gosta de beleza e beleza. Eu gosto de leveza. beleza, mas acima de tudo eu gosto de leveza. Se não for uma relação leve, se não for uma prosa leve, se não for um lugar leve, eu não demoro. Porque isso foi a Nina Simone. Você não deve sentar à mesa que não te servem amor. Muito bom. E que seja eterno, que faz bem. Sempre. Obrigada, Giovana. Mamãe Obrigada tá a todos. mamãe tá on. Tá on. Sempre. E sempre, tá on pra caramba. Você tá onde? Conta pra gente seus projetos, onde as pessoas podem encontrar o que você tá fazendo, te acompanhar. Eu tô on no Pertencer, que é esse meu curso de comunicação e oratória com a alma, que é onde eu faço comunicação humanizada, mas não só o curso. Hoje eu tô muito firme nas mentorias, eu tô dando mentorias para grandes CEOs e mudando essa visão desses grandes líderes corporativos sobre uma comunicação humanizada e inclusiva. Eu tô on nesses grandes eventos corporativos em palcos pelo Brasil e o mundo. Eu tô on na internet, na minha rede social, Aline com 2 N's, Prado, oficial. Eu tô on num monte de convites que eu agora tô recusando também, mas tô assim, gente, eu tô... Ai, meu Deus, eu tô on no planeta. É isso aí, na vida. E Na muito vida. obrigada Eu que porque agradeço. você chegou até aqui. Obrigada. E chegou até tantas mulheres que eu tenho certeza que vão compartilhar e que vai chegar em tantas famílias que precisam ouvir tudo que você tem para dizer e conhecer da sua história, que é muito linda. Obrigada de coração, Giovana. A gente se vê na semana que vem com mais conversas maternas. Até lá. Beijo. Tchau, tchau. Esqueci alguma coisa, gente? Não esqueci nada? Deve ter esquecido tudo, porque eu sou a louca que vou Não. mudando tudo. Eu vou fluindo, falo pra caramba.